Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso blog O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Nós vamos hoje fazer um comentário sobre a quarta admoestação de São Francisco, que se intitula Que ninguém se aproprie da prelatura. Nossa reflexão terá como título Poder e Autoridade na Dinâmica do Serviço e do Cuidado Humilde. A admoestação quarta de São Francisco aprofunda o tema da obediência perfeita, tratado na admoestação 3. A obediência é a pobreza do espírito no sentido do poder querer. O querer sempre quer poder. No entanto, qual a essência do poder? Qual é o ser do poder? Resposta: o ser do poder consiste em poder ser, isto é, em ser capaz de ser. Em seu franciscano Livro sobre Nada, o poeta mato-grossense Manuel de Barros dedicou alguns poemas ao desejar ser. Esta parte do seu livro abre-se com uma citação do padre Antônio Vieira, que diz, abre aspas, o maior apetite do homem é desejar ser. Se os olhos veem com amor o que não é, tem ser. Fecha aspas. A obediência diz respeito a este apetite de ser, que se esconde no querer que quer o poder ser. Obediência é viver essa dinâmica do apetite de poder no sentido do querer poder ser, isto é, no sentido de empenhar-se por potencializar a vida. A obediência leva o homem a ter um relacionamento essencial com a essência do poder. Este relacionamento essencial para São Francisco consiste na pobreza, isto é, no não apropriar para si o poder. Quando o homem se apropria para si do poder, ele desvirtua, perverte o poder. Ele passa a se apegar à inessência, ao avesso do poder. Apegado, ele se torna escravo da inessência do poder a qual ele serve. Ele se apropria do poder para si e se torna propriedade da inessência do poder. Ele se arroga a posição de senhor e se torna escravo da inessência diabólica, demoníaca do poder. Dedicado à maquinação do poder, sem espírito, isto é, sem cuidado com a vida, o homem se põe a agenciar o seu mundo, entregue à sanha, à fúria de um fazer sem ser. A terra se torna, então, palco da maquinação de um pseudo-poder, onde o fazer sem espírito, isto é, sem o cuidado com a vida, impera, ou seja, manda, comanda, desmanda, autoritariamente, totalitariamente. Este é o modo de ser dominante do homem e do mundo hoje. Nós só conhecemos as formas decadentes e degeneradas, as formas pervertidas de poder, e achamos que nisto está a essência do poder. Na economia e na política, este modo de ser se mostra então catastrófico. Este modo de ser produz opressores e oprimidos, e induz os homens a grandes sofrimentos. A opressão, a subjugação, a exploração do homem sobre o homem imperam então. As injustiças sociais, a violência como estado permanente da sociedade, o império do ódio, da exclusão dos outros, as guerras civis e religiosas, as guerras entre nações, etc. Tudo isso
expressa o paroxismo deste desvirtuamento do poder, o auge de uma doença. Tudo mostra o homem inumano, o homem desumano. Entretanto, voltamos a perguntar: o que é o ser do poder, enquanto poder ser? O espírito do poder é dedicação, doação. A essência do poder é cuidar, é servir de modo humilde. A humildade é a inocência essencial do poder. Inocência significa que não danifica, que não arruína, que não violenta, que não destrói e não aniquila o ser, a realidade, a vida. O poder que se ignora como poder, o poder que se esquece de si como poder. O homem pobre de espírito, que não se apropria para si do poder, entrega-se à obediência no cuidado da vida. Só com esta entrega, com esta doação, só com este cuidado que se concretiza como serviço humilde e que no fundo é, em sua essência, amor, o homem penetra num relacionamento mais profundo com as coisas e com os outros homens. Só com este modo de ser, o homem deixa as coisas e os seres humanos brotarem e florescerem segundo suas próprias possibilidades. O homem mesmo se torna, então, humano. O homem humano é pastor, isto é, o cuidador, o servidor das possibilidades de ser, das possibilidades de vida. Possibilidade significa aqui o que possibilita ser, isto é, nascer, crescer, consumar, alcançar plenitude de vida. Possibilidade significa ainda o que potencializa, isto é, o que aumenta o vigor de ser, o que torna capaz de ser, o que leva à maturação de ser. A verdadeira essência do poder se mostra assim como amar. Amar significa, de boa vontade, cordialmente, benignamente dizer: quero que sejas. Amar é servir ao poder ser, ao nascimento, ao crescimento, à maturação, à consumação da realidade da vida. O bem de cada coisa consiste em alcançar esta plenitude de seu ser, de seu poder ser. A força originária da vida nós chamamos de autoridade. A essência do verdadeiro poder consiste em servir à autoridade da vida. Autoridade significa possibilitação da vida. Autoridade quer dizer deixar ser, isto é, deixar vida ser vida, deixar vida nascer, crescer, maturar-se, consumar-se. A obediência, que é a pobreza do querer, não se apropria para si do poder, e assim fazendo, ela converte o poder à autoridade da vida. A Admoestação 4 é um projeto de uma nova antropologia, isto é, de uma nova autocompreensão do homem, em que o homem se torna homem humano, com a conversão do poder à autoridade da vida, mediante o cuidado que é serviço humilde. Ela projeta o homem como o pastor, o cuidador, o servidor, o responsável pelas possibilidades de ser da vida. Ela projeta o cuidado pelo humano do homem e pelo humano no homem, quer seja em si, quer seja nos outros. Ela projeta assim também uma nova possibilidade de convivência humana. A concepção do homem como sendo essencialmente não o senhor do real, dos viventes, dos outros homens, mas como servo da realidade, da vida, da humanidade,
Francisco de Assis Aure do Evangelho. Jesus Cristo é o exemplar, a forma originária, o arquétipo do homem humano. Ele aparece como servo. Não vim ser servido, mas servir. O envio da vida, Jesus assumiu como serviço humilde à terra dos homens e aos homens da terra. Na cruz, ele consumou este serviço. Seu gesto de lavar os pés dos discípulos na noite em que foi entregue, diz, isto é, mostra, declara isto. Jesus mostra em que consiste ser homem humano, em ser servo da vida, em se empenhar pela ação e pela paixão, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Comentando a quarta admoestação em chave desta nova autocompreensão do ser homem, proclamada como alegre notícia no Evangelho, Frei Hermógenes Harada diz, abre aspas, está nisso a origem de todo o esforço de São Francisco de imitar Jesus Cristo. Tudo que guarda e desenvolve a vida tem jeito de servo, mãe, terra. São Francisco diz, o meu Senhor abandonou tudo para se tornar servo e guardar a vida onde estiver, nem que mínima. Então, eu, que sou seu servo, faço o mesmo. Por ser servo, ele também, como nosso Senhor, está inteiramente a serviço do aumento, do crescimento do bem, isto é, da riqueza, do poder, do domínio, da beleza do seu Senhor. Fecha aspas. Francisco fala de não se apropriar para si da prelação. Prelação quer dizer ir à frente. É a função daquele que vai à frente dos outros para servir de guia, para mostrar o caminho. Os pais para os filhos, os mestres para os aprendizes, os governantes para os governados, por exemplo, exercem esta função de prelação. Eles devem ser mais obedientes do que aqueles a quem eles servem. Somente sendo mais obedientes é que eles podem servir, isto é, podem prestar, ser úteis, ser dignos, ser bons para os outros na convivência humana. Na visão da obediência, os pais não se servem do poder e da autoridade da paternidade para si mesmos, para seus interesses particulares, mas servem ao poder e à autoridade da paternidade para o bem comum da família. Os mestres não se servem do poder e da autoridade do magistério para seus interesses egoísticos, mas servem ao poder e à autoridade do magistério para o bem comum da comunidade de aprendizagem, que une mestres e aprendizes. Os governantes não se servem do poder e da autoridade do governo, da sociedade, do Estado, para seus interesses particulares, mas servem ao poder e à autoridade da cidadania em vista do interesse público, a res publica, em vista, isto é, do bem comum. Assim, autênticos soberanos são aqueles que sobressaem no servir, no cuidar do poder e da autoridade da vida. A superioridade consiste em ser menor, isto é, em se pôr aos pés de tudo e de todos, na atitude de servo, de serviço. Para São Francisco, Jesus Cristo é aquele grande Senhor que mostrou em que consiste a grandeza e a dignidade do ser humano e de Deus mesmo, vivendo como servo ínfimo de tudo e de todos. Em Jesus Cristo, todo o poder se converteu para a autoridade do amor, de um amor absolutamente gratuito, primeiro e universal. Jesus Cristo mostrou este modo de ser do Pai, que faz nascer o sol para bons e maus e faz cair a chuva para justos e injustos. Em Jesus, todo o poder se converteu na autoridade do amor que ama por primeiro, gratuitamente, sem perguntar se o a ser amado é digno ou não de ser amado. Este amor é católico, isto é, universal,
Ele vê a faísca do divino arder em tudo e em todos, mesmo naqueles que a nós, míopes, parecem indignos de serem amados, sim, impossíveis de serem amados. Da catolicidade, isto é, da universalidade deste amor, nos fala Frei Hermógenes Harada quando diz: isso é ser católico, não excluir, não dividir, não separar ninguém, mas servir à vida e criar força para o futuro da humanidade. Esta é uma nova antropologia, é o novo céu e nova terra, algo revolucionário. Fecha aspas. Na catolicidade, isto é, na universalidade e na identidade desse amor, que é cuidado e gratuidade, nenhuma diferença fica excluída, nenhuma diferença é discriminada. A vigência e a regência deste amor é o que o Evangelho chama de reino de Deus. Ao exercício de liderança e de coordenação assumido neste espírito, São Francisco chama de ofício dos pés. O pé é nossa pertença à terra, ao chão da realidade. Todo ser humano tem pés de barro, isto é frágil. O ofício dos pés é o cuidado da fragilidade humana. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Por mais heróicos que sejamos, trazemos nossas vulnerabilidades. O ofício dos pés é o pôr em obra o cuidado para com a vulnerabilidade humana. É o serviço que se volta para o homem enquanto mortal. Dizem que os vários pórticos de templos zen na China e no Japão encontram-se uma tosca tábua que traz a inscrição: olha bem debaixo de teus pés. Somos convidados a olhar para a terra dos homens e para os homens da terra, enquanto seres mortais e frágeis que são. Os pés, bem como a terra que a eles pertencem, são por nós considerados vis. A terra serve aos pés, e os pés servem ao corpo inteiro. E, no entanto, são desprezados, considerados vis. Ao modo de ser desta vileza, que serve, que cai no esquecimento, sim, que esquece de si mesmo, que não é enobrecido, exaltado nem pelos outros, nem por si mesmo, São Francisco chama de humildade. Só o amor pode descobrir a nobreza escondida nesta vileza, a grandeza escondida nesta humildade. Jesus Cristo, que lava os pés dos seus discípulos, mostra o que é grandeza, o que é nobreza, o que é dignidade para valer, de verdade. Mostra-se como servo e nisso como Senhor. São Francisco ambicionava servir ao maior de todos os senhores e ser Senhor também ele. E descobriu aos poucos, na sua conversão e iluminação, que isso só se realizaria se ele se tornasse inteiramente servo daquele que viveu como servo de tudo e de todos, que se dedicou ao ofício dos pés por toda a sua vida. Servir aos pés significa também servir ao caminhar humano sobre a terra. É saber-se peregrino e a serviço de peregrinos. Lavar os pés significa ter a paciência necessária para com os seres humanos que, caminhando, pegam poeira. Servir aos pés significa ajudar os seres humanos em seu caminho, em suas andanças e em suas paragens. É encarnar o sentido da encarnação do Filho do Altíssimo no servo do lava-pés, no Cristo crucificado. Por fim, São Francisco adverte para o perigo de turbar-se com a privação do poder. A privação costuma nos perturbar. Ficamos encafifados com aquilo que nos falta, com aquilo cuja posse não nos foi concedida,
ou nos foi tirada. Este ficar encafifado com a privação é chamado por São Francisco de, abre aspas, vontade própria, fecha aspas. Não suportamos a privação, por isso não suportamos a realidade, a vida ela mesma. É que a plenitude inesgotável da realidade nos é dada sempre em movimento, na mudança, no devir. E o movimento implica a privação. No devir da árvore, o botão precisa morrer como botão para deixar aparecer e nascer a flor. A flor precisa morrer como flor para que apareça, para que nasça o fruto. A árvore precisa privar-se da forma botão para que aconteça a transformação que faz aparecer a flor. Precisa privar-se da forma flor para que aconteça a transformação que faz aparecer o fruto. Precisa, enfim, privar-se do próprio fruto, para que, caído por terra, ele libere a semente que faz surgir outra árvore. Em nosso delírio de onipotência, odiamos a privação, e assim somos incapazes de amar a vida, a realidade em realização, cuja plenitude está sempre de novo se dando, mas ao mesmo tempo se retraindo. Mas acolher a finitude, isto é, acolher no ser o não ser, no devir a privação, é exercício de desapego, de desprendimento do poder, que deixa ser o mistério da autoridade da vida, que traz consigo também a morte. A morte não é nada mortal. A morte é vital, é o retraimento do mistério da vida. A obediência é o exercício de não se fazer possuidor da vida. É acolher que a vida é dom inesgotável, que se nos doa e se nos escapa sempre de novo. Obediência é abrir-se ao silêncio deste retraimento da vida. É com paciência e serenidade acolher as transformações da vida, sim, a morte da vida, como dom de uma misteriosa provocação. Frei Harada diz, abre aspas, na espiritualidade, privação, finitude, são lugares de desafio para descobrir nelas próprias uma energia nova escondida que gera grande serenidade e vigor vital. É lugar de realização, lugar de se fazer uma história de bem e de salvação. São Francisco chama esta atitude de fazer a vontade de Deus. Na espiritualidade, toda situação de privação e finitude é sempre um patinho feio escondendo um cisne real. Fechado. Aquele que fica encafifado com a privação se torna ressentido com o tempo, magoado com a vida. O homem que assim vive perde o espírito, isto é, perde o sopro e a faísca do divino que habita seu íntimo mais íntimo, seu coração. Melhor, ele se perde deste sopro e desta faísca, uma vez que esta inabitação continua acontecendo. Ela é a imago Dei, isto é, a imagem de Deus no coração do homem. Por ela, o homem é da estirpe de Deus. Por ela, o homem é filho de Deus. E para Deus, o homem nunca deixa de ser seu filho, de ser de sua descendência, de ser de sua raça. O homem que assim se perde e assim vive ressentido, deixa de ser o pastor do ser, da vida, da realidade, e passa a ambicionar sempre mais e mais o explorador, ser o explorador, o conquistador, o subjugador dos seres, dos viventes, do real. Este homem espalha o desamparo por toda a terra. Já o homem servo, isto é, o homem humilde, o homem humano, acolhe o ser e o não ser, a posse e a privação da vida, como graça.
Ele se considera a si mesmo responsável pelo cuidado com o sentido de ser de tudo o que é e não é, pelo sentido de ser mesmo daquilo que parece sem sentido, daquilo que parece absurdo. Ele vive na finitude agraciada e agradecida. Frei Harada assim se expressa, abre aspas, por isso a espiritualidade, como é vivida na experiência cristã, tem a coragem de dizer, tudo é graça, tudo é dom convite para realizar obra de grandeza humana. Na impossibilidade, assim, o homem humano deixa gerar nova possibilidade, isto é lavar os pés da realidade. A citação termina em para realizar obra de grandeza humana. Nós acrescentamos, na impossibilidade, assim, o homem humano deixa gerar nova possibilidade, isto é lavar os pés da realidade. São Francisco termina a quarta admoestação falando do perigo para a alma, que é a perturbação com a privação do poder. É que aquele que se turba não entende que a privação do poder é chance e oportunidade de entrar mais profunda, mais ampla e originariamente na autoridade do mistério da vida. Ele fica tapado para as possibilidades que nascem gratuitamente da impossibilidade da vida. Ele não percebe que na morte a vida não é tirada, mas transformada. Ele não percebe que em cada morte, em cada privação da vida que vivemos ao longo de nosso caminho sobre a terra, nos está sendo concedida uma dádiva oculta. Assim, ele se torna ingrato com o dom de ser e não ser, que perpassa e pervade nosso inteiro viver, do nascimento à morte. O homem enlouquecido com o pseudo-poder é o bípede ingrato. O homem serenado pela autoridade do mistério da vida, que vige e reina sem se impor, sem mandar, comandar, desmandar, é o homem da finitude agraciada e agradecida. É o homem pobre. Citemos mais uma vez a fala de Frei Hermógenes Harada. Abre aspas. O perigo para a alma não se origina na fraqueza, no limite, no finito. Ter nascido sem braços, por exemplo, pois isso não é pecado, mas na ingratidão como história que eu faço do fato de ter nascido sem braços. Poderia, e São Francisco diz, deveria, fazer uma história de gratidão. Assim, se numa privação surge ressentimento, este tem sua raiz na ingratidão, e dessa você é responsável, pois dentro de você devia ter amor e, consequentemente, gratidão pela realidade, ainda que dura e fora do padrão que você recebeu. A partir do ser servo, as posições se invertem e surge um outro relacionamento com a realidade. Fecha aspas. O homem ingrato ajunta bagatelas para si e acha que isso é riqueza. O homem da finitude agradecida e agraciada sabe que a riqueza não se confunde com posse, que a verdadeira riqueza é a inesgotável doação do ser, da realidade da vida. Para o homem da finitude agraciada e agradecida, o homem pobre, o homem humano, a verdadeira riqueza é o bem que se difunde de si mesmo em tudo e em todos, com tal generosidade que transforma toda a privação, todo o sofrimento e todo o mal em chance e oportunidade de ressurgimento de um novo céu e uma nova terra. O novo céu e a nova terra não é outro céu e outra terra. É o mesmo céu e a mesma terra, repercutindo em som puro e nítido o mistério da bondade originária que Jesus Cristo revelou e que chamou pelo nome de Abba, Pai. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade.